Podem sentar. O Senhor é bom. Muito obrigado, equipe. Deus é bom em todo tempo. Amém? Não há Deus, há um só Deus, o nosso Deus, o Senhor. Não há outro. Amém. Ele é bom em todo tempo. Glória, glória, glória. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Que sucesso, não é, irmãos? O Senhor está aqui. Ele está no meio de nós. Que coisa boa. Nossos cultos estão poderosos. Todos os cultos nós temos experimentado a manifestação do Espírito Santo. A unção está tangível. Graças a Deus, Ele está conosco. Amém? Uma igreja saudável. Uma igreja saudável flui o Espírito Santo. Uma igreja que anda em contendas e confusões, amado, ela é uma geladeira. Mas uma igreja onde o Espírito Santo está presente a mover, a manifestações. Amém? Se você está vivo, você percebe que Ele está aqui. Só os vivos conseguem perceber isso. Amém? Só para quem está vivo. Irmãos, olha, vou indicar esse livro para você, eu creio que você já leu. Leia de novo. Tony perguntou se eu já tinha lido esse livro, eu tinha lido há muito tempo, mas os livros do Reagan são livros que você tem que ler e guardar na prateleira e depois ler de novo. Não dê para ninguém, compre e dê, mas não empreste o seu livro, porque você empresta e ele não devolve mais. Então é um livro do Reagan que você tem que ter na sua prateleira. O extraordinário crescimento da fé. Amados, para esse tempo de Covid, esse tempo aí que sintomas estão aparecendo, pensa num livro poderoso. E é para chocar mesmo, é para quebrar com a mentalidade natural, é para quebrar com a religiosidade. É um livro poderoso. Eu li ele de novo, falei, nossa, eu já lembro que estava todo riscado lá, eu nem lembrava do que eu já tinha lido. E aí eu li ele nessa semana, eu falei, nossa, que sucesso, eu vou indicar para a igreja de novo esse livro. O Extraordinário Crescimento da Fé, do Kenneth Reagan. Sugiro a você que de repente está enfrentando alguma situação, alguma circunstância de sintomas, de doença, de enfermidade. Esse livro vai ajudar você a despertar para o que Deus tem para a tua vida. Amém, amado? Amém. Com certeza Ele vai te dar forças para você vencer, superar, entender que você já é mais do que vencedor. Amém? Abra sua Bíblia lá em João capítulo 8. Você está pronto, preparado? Abra bem o teu coração. Queira bem ouvir o Senhor. Amém? Deseja ouvir Ele lá no teu íntimo, lá no teu espírito, não apenas na sua mente. Amém? Deseja ouvi-lo dentro do seu espírito, convencendo você lá no seu coração, trazendo a revelação da vontade de Deus para você. Amém, irmãos? Veja aqui, João capítulo 8. Vamos ler a Bíblia? Tem uns aí que eu estou vendo que tem cara que não está lendo a Bíblia, não. Só está lendo rede social, mas você vai ler Bíblia hoje, amém? Eu não vou ler, eu deixei para ler com o pastor domingo de manhã, porque eu gosto mais de ler com o senhor, pastor. Eu, em casa, não gosto muito, não. Então, vamos ler junto, então, amém? Eu vou ler na versão NVT, se você puder projetar aqui para aqueles que não trouxeram Bíblia. Se você tem Bíblia no celular, você pode ir lá, você tem Bíblia aí impressa. O importante é você ler. Sabe, eu acho muito importante ler a Bíblia, irmãos, porque a Bíblia, eu digo para você, a palavra de Deus, ela é ungida. E quando você lê a Bíblia, debaixo da unção que nós estamos, numa congregação, uma unção coletiva, o Espírito Santo, ele ilumina os nossos olhos quando nós estamos lendo a Bíblia. Aquilo que você, de repente, lê sozinho, de repente você não consegue enxergar, mas debaixo da unção coletiva, os teus olhos, eles se iluminam, eles se abrem, é sobrenatural. Eu já tive essa experiência no Rema, na igreja, quando o mestre está ensinando a palavra. Então, é porque a unção que está sobre, ela vem para a igreja, para a congregação. Amém? Então, ela vem para nos abençoar, nos beneficiar. Então, quando você está aqui envolvido nesse momento,
nesse tempo, já que você veio, amém? Leia a Bíblia. Já que você está aqui, não é? Aproveita para ler a Bíblia, aproveita para deixar ela entrar nos teus olhos, aproveita para você meditar naquilo que você está lendo, aproveita para deixar ela cair no teu coração, amém? De repente um versículo aqui vai falar ao teu coração, vai trazer uma revelação para você. Eu vejo que às vezes você está em casa assistindo pelo YouTube, é difícil, você se distrai com algumas coisas em casa. Agora aqui não, aqui você está aqui, você não tem como roubar a tua atenção. Graças a Deus que nós somos uma igreja disciplinada, que a gente não fica aquele monte de povo levantando, indo para o banheiro na hora da mensagem, né? Tem igrejas que é um problema. Começa a ler a palavra e o pessoal levanta, vai para o banheiro, aí anda daqui, começa a conversar com o outro. Isso rouba a unção, isso atrapalha a unção de ensinar. Tira a tua concentração, te distrai. Então, querido, olha, seja atento. Não deixa o diabo ficar te roubando, não, irmão. Esse é um tempo precioso. É um tempo precioso que você veio para prestar um culto ao Senhor. E o culto ao Senhor se envolve toda a tua mente, toda a tua atenção. É ou não é? Se você compreende que Deus está falando contigo, a palavra de Deus é Deus falando contigo, você tem que reverenciar isso. Você tem que honrar e respeitar isso. Amém? Você não conversa com uma pessoa e a pessoa está conversando contigo e tu vira as costas e deixa a pessoa falando sozinha. É ou não é? Não é assim? Então, amados, nós precisamos ter a consciência que Deus, Ele é espírito, mas Ele é vivo. Ele é real, é uma pessoa real. Amém? Não é alguém que está lá longe, não, Ele está aqui. Então a gente precisa, eu estou conversando com meu pai está dando instruções para mim. Amém? E Ele é educado. Ele é muito educado. O Espírito Santo, Ele não te obriga a nada, Ele não te oprime. Ele é sensível. Se você não quer, Ele deixa. Amém? Então, cabe a nós desejarmos, querermos. Quando a gente lê a Bíblia, querer, desejar. Pai, eu quero. A tua palavra é viva, ela sempre tem algo novo para mim, eu quero. Amém? Veja então João 8, verso 31. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, na versão NVT, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Está aqui? Amém. Na versão, verso 32, então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quem disse isso? Então não foi o presidente Jair Bolsonaro, amém? Uma vez eu falei isso aqui no púlpito, alguém saiu da igreja, disse que se desconectou, colocou um like contrário, porque eu disse isso, que eu estava fazendo política. Você veja como o diabo rouba a palavra de Deus da mente das pessoas por coisas tão simples. Menino. Isso é menino. Amém? Então quem disse isso foi Jesus Cristo, há mais de 2000 anos, amém? Isso não é um slogan de campanha política, não. É Jesus que disse isso. A palavra, para nós, é a palavra de Deus. Verso 33, mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade. Todo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Verso 37. Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, e no entanto procuram me matar, pois não há lugar em seu coração para a minha mensagem. Eu lhes digo, o que vi quando estava com meu pai, mas vocês seguem o conselho do pai de vocês. Nosso pai é Abraão, declararam eles. Jesus respondeu, se vocês fossem de fato filhos de Abraão, seguiriam o exemplo dele. Em vez disso, procuram me matar porque eu lhes disse a verdade que ouvi de Deus. Abraão nunca fez isso. Vocês estão imitando seu verdadeiro pai. Não somos filhos ilegítimos, retrucaram. O próprio Deus é nosso verdadeiro pai. Jesus lhes disse, se Deus fosse seu pai, vocês me amariam, porque eu venho até vocês da parte de Deus. Não estou aqui por minha própria conta, mas Ele me enviou. Por que vocês não entendem o que eu digo? É porque nem sequer conseguem me ouvir. Pois são filhos de seu pai, o diabo. Quem disse isso? Aí se o pastor fala isso, aí fala, nossa, pastor carnal, né? Quem disse? Jesus. A gente tem uma mania de querer romancear o evangelho. Deus é amor.
mas Ele é justo. A gente precisa entender isso, amado. Amém? Existe juízo contra o pecado. Para de ser menino, para de querer romancear as coisas de Deus. Deus, Ele é amor, mas Ele é justo. Nós precisamos ter essa consciência de justiça de Deus e de juízo, que é diferente. Amém? Justiça é a obra de Deus em te justificar. O juízo é a pena contra aquilo, contra o pecado. Aleluia? Pois são filhos do diabo e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Portanto, quando eu digo a verdade, é natural que não creio em mim. Qual de vocês pode me acusar do pecado? E uma vez que lhes digo a verdade, por que não creem em mim? Quem pertence a Deus, ouve as palavras de Deus. Mas vocês não ouvem, pois não pertencem a Deus. Quem disse isso? Jesus. Amém? Então hoje o pessoal está com muita coceira no ouvido. Só quer ouvir palavrazinha que agrade a sua alma. Amado, o pecado é uma coisa séria, séria, seríssima. Nasceu no coração do diabo, de Satanás. Amém? Agora veja, nós somos discípulos da verdade. Amém? Quem é discípulo da verdade aqui? Somos discípulos da verdade. Essa é a mensagem que tem que chegar no nosso coração. É nesse entendimento que nós temos que andar nessa terra. Nós somos discípulos da verdade. Sabe, irmãos, quando eu lendo esse texto, me chamou a atenção aqui. Jesus disse aos judeus que creram nele. Olha, Jesus não estava falando para os fariseus, Jesus estava falando para os judeus que creram nele. Interessante, né? Eu falei, olha que interessante. Jesus estava falando com aqueles que eram discípulos, que estavam seguindo ele. Judeus que estavam seguindo a Jesus Cristo. E Jesus falou para eles, vocês são filhos do diabo. Nossa, que chocante, né? Agora fala, pastor Wellington, fala isso, para vocês ficarem tudo arrepiados. Falar, pastor Wellington é carnal. Pastor Wellington não tem alma, não. Não é, irmão? É um desalmado. Amados, a gente precisa saber que Jesus estava tratando com coisas sérias. As coisas espirituais são coisas sérias. Nós não estamos aqui brincando de ser crentes. Nós não estamos aqui brincando de igreja. Nós estamos nos últimos dias. O inferno é uma realidade. Jesus está voltando. Alguém tem que falar a verdade, sem medo das pedradas. Entende, amado? O Senhor nos chamou para falar a verdade. Nós somos da verdade. Então veja, eles falam que aqueles que creram, e ele diz, vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem na minha palavra, diz na revista atualizada. E aqui ele falou, se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Sabe que o discípulo, primeiro o discípulo deve crer. Mas esses judeus aqui, eles estavam com a fé, irmãos, superficial. A crença deles era superficial. Estava apenas no campo da mente. Eles não, de fato, não estavam envolvidos com Jesus. Eles não estavam, de fato, entregues ao Senhor. Mas o Senhor nos chamou para a verdade. Jesus é a verdade, não é a mentira. Ele nos chamou para um compromisso. Então, um discípulo, amado, ele deve crer, em primeiro lugar. Não é isso? No seu mestre. Sabe que lá para os judeus existe o mestre, o rabi, que ele pega a criancinha, acho que, se não me engano, a partir dos 12 anos, e ele passa a ensinar a lei, passa a ensinar. E aquele menino, ele passa a ser um discípulo daquele rabi, do mestre. Ele vai ser treinado naquilo. Sabe? E ele tem que continuar aprendendo com o mestre, aprendendo a lei, aprendendo o conhecimento da palavra. Jesus, quando ele fala lá em João 14, ele diz, eu não vos deixarei órfãos. Ele está falando que eu não vou deixar vocês sem o mestre. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Vocês vão continuar sendo treinados, ensinados pelo Espírito da verdade. Aleluia. Nós temos livre acesso ao trono da graça e nós temos o Espírito de Deus que habita dentro de nós. E esse Espírito agora é o nosso mestre. É Ele que nos ensina todas as coisas. Então a nossa fé não pode ficar superficial, apenas no campo do assentimento mental, apenas no campo da concordância
com a palavra, ela precisa ser prática, ela precisa ser genuína, ela precisa ser real na nossa vida. Então o discípulo ele precisa aceitar como verdadeiro o que o mestre diz. Entenda, o mestre aqui não é o pastor Wellington, não. O mestre é Jesus Cristo. Ele é o meu mestre, ele é o seu mestre. Quando você creu e confessou Jesus como Senhor, ele passou a ser o seu mestre, se de fato você é discípulo de Jesus. Amém, amado? Então, se você é discípulo, então você tem que aceitar como verdadeiro o que Jesus diz para você. Se você é discípulo, você tem que aceitar o amor de Deus. Amém? Você tem que aceitar o que ele fala sobre o terror do pecado. Você tem que aceitar o que ele ensina sobre o verdadeiro significado da vida. Amém, irmão? Se você é discípulo do Mestre Jesus, você não vai brincar com o pecado. Porque o pecado é uma ofensa contra o coração de Deus. O pecado nasceu no coração de Satanás. O pecado é a rebelião, é a desobediência. Amém? O pecado, amado, é algo perverso. Entenda, quando o Senhor expulsou Adão, está escrito lá em Gênesis, capítulo 1, verso 24. Deus expulsou Adão. Por que ele expulsou? Porque ele pecou. E o pecado fez com que entrasse nele a natureza de Satanás. Então, amado, o pecado faz que a pessoa tenha a natureza de Satanás. O pecado não é brincadeira. O pecado é algo sério. Amém, amado? Então a gente precisa entender essas coisas. Muitas vezes a gente não está mais falando de pecado, de inferno. Eu vou falar de pecado, vou falar de inferno. Amém? Eu não estou aqui, amado, para criar uma multidão de seguidores, não. Multidão de likes, de pessoas que querem o influencer, o gospel coach, sei lá, alguma coisa desse tipo, amado. Eu não estou aqui para ficar falando palavrinha para você ficar emocionado, chorando. Eu estou aqui para falar a palavra da verdade, que eu creio na verdade, a verdade que liberta, a verdade que transforma a tua mentalidade, a verdade que arranca pessoas do inferno de Satanás, a verdade que arranca da mentira e da ilusão. O diabo é um mentiroso. Jesus falou que é o pai da mentira. Então, um discípulo ele deve permanecer, diz aqui. Ele fala, vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos, se permanecerem na minha palavra. Permanecer na palavra é constantemente na palavra de Jesus. Amém? O que significa permanecer na palavra de Deus, amado? Significa que eu tenho que estar com os meus ouvidos abertos para ouvir a palavra de Deus. Constantemente. Eu quero ouvir o meu mestre. Amém? Eu quero receber instruções do meu mestre durante toda essa vida que você está aqui. Você nunca vai ser independente, amado, do Espírito Santo de Deus. Não pense que você vai crescer, vai chegar a maturidade. Não, pronto, agora eu resolvo tudo sozinho, eu decido tudo sozinho. Não vai acontecer isso nunca. No dia que acontecer isso, você saiu da graça. Você saiu da comunhão com o Senhor. Você vai ser sempre. Você nunca, o discípulo amado, ele tem que ouvir ao mestre. Ele não pode tomar nenhuma decisão, sem antes ouvir o mestre. Amém, irmão? Sabe, amados, pessoas querem ser discípulos, e o Senhor está falando que o discípulo, ele ouve. O discípulo permanece na palavra. Jesus estava falando para aqueles homens que estavam dizendo que criam nele, que criam apenas superficialmente, não estavam envolvidos com Jesus, eles não estavam envolvidos com o seu coração, com o Senhor. Então, amado, quando você está envolvido com o Mestre Jesus, você não vai tomar uma decisão unilateral. Amém? Ah, não, vou sair dessa igreja porque ninguém me ama, ninguém me dá like, ninguém curte a minha, entendeu? Ninguém me cumprimenta. Não, você vai ficar, porque o mestre falou, não é aqui que você vai ficar. Entende? Sabe, irmãos, olha, eu estava trabalhando numa área e que eu estava sofrendo muita pressão nessa área. Todo dia que eu ia trabalhar, meu coração entrava em angústia. Era doloroso. E eu ia orando, eu falei, meu Deus, que angústia no meu coração. Que sensação horrível. E eu ia trabalhar, eu ia para aquele lugar. E aí, eu tinha um colega que ele resolveu sair. Ele era crente, pastor, e ele orou junto comigo, a gente foi orar. E aí ele falou, não, eu vou sair. E eu orando com ele, eu falei, cara,
chegou a nota aqui que não é para sair ainda não. Mas eu vou sair. Eu falei, não, ele era pastor, tudo bem. Né? Eu não era pastor na época. Eu fiquei. Aí depois de um tempo eu quis sair. Aí eu comecei a procurar alguns outros setores, alguns outros lugares, para eu procurar uma transferência, uma permuta, né? Fui em 2, 3 lugares e eu vi ali um certa resistência. Aí eu indo de carro para casa, eu ouvi audivelmente o Espírito falando para mim, não vai sair dali. Você não vai sair de lá. Eu falei, meu Jesus, hein? Que coisa. É muito confortável para a sua carne você querer sair, você querer agradar, você querer buscar um lugar onde seja mais agradável para a tua alma e para a tua carne. Mas você precisa passar pelos processos que Deus quer. Você precisa passar pelo treinamento que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Você precisa cumprir a fase, você precisa cumprir as estações, você precisa cumprir o tempo que Deus quer na sua vida. Não adianta você querer encurtar as coisas, não adianta você querer fugir do seu chamado como o profeta Jonas, né? Que fugiu e foi parar no fundo da baleia. É prejuízo para você. Então o discípulo, ele precisa ouvir constantemente o mestre, amém? O discípulo, ele precisa aprender constantemente com o mestre também. Literalmente. Ele tem que estar disponível para aprender, porque o discípulo é aquele que aprende, é o aluno. Amém? Então, amado, quando você saiu das trevas, você saiu do reino de Satanás, você deixou de ser filho do diabo, você passou a ser filho de Deus, você passou a ser discípulo de Jesus. Amém? Discípulo do Mestre Jesus. Então, a sua mente, ela tem que se fechar, pôr um fim no que é do pecado, no que é da velha criatura. Porque senão você vai pôr um fim naquilo que Deus está colocando para você, se você não aceita. Se você não está abrindo o teu coração. O discípulo, ele precisa penetrar na verdade. Ele precisa aprofundar-se no conhecimento da verdade. Ele precisa cavar na palavra. Ele precisa desejar adquirir o conhecimento do Senhor. Zilmar, quinta-feira, ela falou, ei, você precisa de ler a biografia de Jesus, os 4 evangelhos. Irmão Reagan sempre nos orienta como igreja a ler as epístolas do apóstolo Paulo, porque são cartas para a igreja. Então, aquilo que chama atenção, você precisa penetrar naquilo, sabe? Você precisa buscar mais, se aprofundar no conhecimento do Mestre, das características de Jesus, do caráter de Jesus, de quem é Jesus para você de verdade. Então, o discípulo da verdade, amado, você precisa estudar a palavra de Deus. Você precisa pensar continuamente no que Ele está dizendo. Amém? A tua mente tem que estar pensando no que Jesus pensa, no que a palavra de Deus diz. A tua mente não tem que estar envolvida com pensamentos maldosos, maquiavélicos, com pensamentos, com coisas desse mundo. Amém? Você é discípulo de Jesus? Você é discípulo da verdade? Então o discípulo da verdade, ele precisa pensar, e ele precisa pensar naquilo que o mestre está te dizendo, está te falando. Você precisa trazer sua mente cativa para o teu Espírito Santo e buscar o entendimento do significado do que o Senhor está falando para você. Aleluia! O discípulo, ele precisa obedecer constantemente a palavra de Deus. Você precisa obedecer ao Espírito Santo. Você precisa obedecer ao seu mestre. Você não pode mais tomar decisões próprias. Você não pode mais fazer as coisas do seu jeito, do seu querer, senão você sofre o dano. Ei, querido, ele não quer impor sobre você um jugo. Ele quer te livrar. Ele quer te livrar. É isso que a gente precisa entender. Nosso mestre é bom. Amém? Sabe, você não estuda a palavra para mostrar para as pessoas que você tem o conhecimento, você não estuda a palavra para uma satisfação acadêmica, para dizer que você é graduado do Rema, graduado da escola de ministros, é bacharel em teologia. Não, você estuda, amado, porque você quer descobrir quem é Deus na sua vida. Não é para uma estima intelectual. Sabe, irmãos, eu estava estudando teologia quando eu conheci o Rema, eu fui para uma aula demonstrativa do Rema, e eu vi naquela aula, ela me despertou. No primeiro ano, eu ainda conciliei estudar teologia e estudar a escola Rema, a palavra da fé. Pronto, depois daquele primeiro ano que eu experimentei a palavra da fé, meu irmão, eu tranquei a matrícula da faculdade de teologia, que já estava há 3 anos,
tranquei. Eu falei, rapaz, eu encontrei a palavra que Deus mandou eu estudar. O Espírito Santo tinha mandado eu estudar a palavra dele. E ele usava pessoas para falar para mim, você tem que comer a palavra de Deus, você tem que estudar a palavra de Deus. E eu lá, o que é comer a palavra de Deus, meu Deus do céu? Eu novo convertido. Esses profetas também, vou te falar, tem que usar esses linguajar esquisitos, né? Eu ia numa igreja, outra lá, estava lá no fundo, o ministro estava aqui, aí, você aí. Aí eu ainda fazia de engraçado ainda, entendeu? Não tinha mais ninguém atrás de mim, eu sabia, eu estava colado na parede. Eu ainda olhava para trás assim ainda. É você mesmo que olhou para trás. Você, Deus está falando para você, a pessoa nem nunca me conheceu, nunca viu, a primeira vez que eu fui na igreja, você tem que comer a palavra de Deus. Vai comer, né? Tá bom. Então, amados, quando eu fui estudar teologia, quando eu fui estudar na escola Rema, eu não fui para buscar um canudo, uma graduação, porque eu já tinha uma graduação. Eu vejo que pessoas estudaram no Rema e depois, não, agora eu vou estudar teologia porque eu preciso de um canudo, eu preciso de um diploma. Hoje eu digo para você, amado, com toda tranquilidade, não é uma faculdade teológica que faz você um pastor, um ministro dos 5 dons ministeriais. É você ser guiado pelo Espírito Santo, é você saber quem você é você obedecer ao Espírito Santo. Eu vejo a igreja hoje aqui, amado, nesse nível de 10 anos que nós estamos aqui, eu vejo igreja aí que estão há 40 anos, aqui mesmo, nessa região. Pode ser que o cara lá seja doutor em teologia, mas eu digo, a diferença é você ser guiado pelo Espírito Santo. A diferença é você ouvir o mestre e obedecer ao mestre e fazer o que o mestre quer que você faça. Nós somos discípulos do Senhor, para obedecer ao Senhor e não fazer a nossa vontade. Então, nós temos que estudar a palavra para descobrir quem é o nosso Deus, o que Deus quer de mim, quem sou eu, amém? Não é apenas para exibir um diploma, exibir uma graduação, colocar um quadro lá no seu escritório, na sua casa, onde quer que seja. Amém, irmãos? Você está entendendo isso? Então, o discípulo é aquele que aprende para poder agir. Então, quando ele aprende, surge o conhecimento da verdade, então ele vai aprender de Jesus. E aprender de Jesus é aprender a verdade. Amém? É ou não é? Amados, aprender de Jesus é aprender a verdade, irmão. O que você aprende no mundo é ilusório, é temporário. Satanás é um mentiroso, ele te ilude na sua mente e mostrar para você um caminho, como se aquele caminho fosse te dar um sucesso, um progresso, uma provisão. É mentira do diabo! Jesus é a verdade. Se agarre a Jesus, aprenda com Jesus, que ele vai te fazer prosperar os teus caminhos. Ele vai te levar no bom caminho da vitória, querido. Aprender de Jesus é aprender a verdade. Conhecereis a verdade, disse Jesus, e a verdade vos libertará. Quem foi que disse isso? Jesus. Não foi o presidente da República. Amém? Esse não é um slogan de político, não é um chavão político, é a palavra de Deus. Amém? Então Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E qual é a verdade que nós devemos conhecer? São os verdadeiros valores da nossa vida. Amém, amados? São esses valores que nós devemos estar procurando. O que eu vou dedicar a minha vida? Vou dedicar a minha vida a uma carreira? Vem aí, discípulo da verdade. Você agora é discípulo da verdade. Não tem mais como você retroceder, não. Não dá mais para olhar, pôs a mão no arado, querido. Olha, não adianta mais você olhar para trás. O alvo é Cristo. Não adianta mais você ficar ali com saudade da cebola. Amém? O alvo é Cristo. Ele tem maná, ele tem delícias para você. Não fica olhando para trás, não fica olhando para esses prazeres fúteis, fugaz. Não. O que ele tem é eterno. Amém, amado? Eu estou te falando, amado, é verdade, querido, acredite. Em nome de Jesus, acredite. Então você conhece a verdade, você vai dedicar sua vida ao quê? Acumular posses materiais. É isso agora a tua vida? É ao prazer da sua carne, do seu ego? É isso agora a tua vida? Ou é dedicá-la à obediência, ao serviço de Deus? Deixa eu te falar, o melhor lugar do mundo é estar no centro da vontade de Deus.
Esse é o melhor lugar do mundo. Meu irmão, se você colocar a tua vida no centro da vontade de Deus, saiba que Ele faz prosperar os teus caminhos. Ele alcança os seus. Ele alcança a sua família. Amado, é você abrir a porta do céu na tua casa. Alguém, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, alguém tem que fazer isso. Ele te escolheu para você ser a porta. Jesus é a porta, agora você é a porta. Para a tua família, para a tua casa, para os teus familiares. Você, irmão, é a porta. Não fecha a porta. É você que fecha a porta muitas vezes. Quando você vira as costas para o mestre. Você para de ouvir o mestre. Você começa a tomar decisões na sua carne, na sua vontade. Não tome decisões na sua carne. Não tome decisões na sua vontade. Para de ser racional. Você é um ser espiritual. É o novo e vive o caminho. É guiado pelo Espírito de Deus agora, irmão. Amém? Então, olha que sucesso. Você precisa dedicar a sua vida e ao serviço, à obediência ao Senhor. Então, amado, você, discípulo. Jesus estava falando para aqueles que creram, mas eles creram apenas superficialmente, aqueles judeus. Discípulos, vocês têm que permanecer na minha palavra. Vocês permanecem em Jesus. Vocês permanecem ouvindo. Vocês permanecem aprendendo. Vocês permanecem querendo. Vocês permanecem se aprofundando. Vocês permanecem estudando a palavra. Vocês permanecem querendo conhecer o Senhor. Ei, as coisas deste mundo, querido, perderam a importância. Não tem mais importância. Não tem mais importância, meu irmão. Se você nasceu de novo, se você teve uma experiência com um novo nascimento, se Jesus entrou na tua vida, meu irmão, de fato, eu digo porque isso aconteceu na minha vida. As coisas desse mundo perderam a importância para mim. Então eu tive que até entrar no equilíbrio. Porque foi uma coisa assim tão forte na minha vida que eu não queria mais saber de nada do mundo. E graças a Deus pela Escola Rema, porque ela trouxe o equilíbrio para mim. Porque, sabe, amado, os extremos, você pode entrar no extremo de uma mentalidade religiosa e achar que está sendo justo e está na sua justiça própria, entendeu? Ou no extremo de achar que tudo agora é livre, que agora eu posso fazer todas as coisas. Não, não é assim não. Você precisa entrar no equilíbrio. E o Senhor te deu o espírito de equilíbrio, espírito de autocontrole, o espírito para te guiar, o espírito para te conduzir ao sucesso, o espírito para te conduzir à prosperidade, o espírito do Senhor que te conduz à verdade. Para de ser teimoso e querer fazer coisas da tua mente, porque o espírito do Senhor é que vai te conduzir à prosperidade, ao sucesso. Amém, amado? Ao progresso. Queridos, eu estou te falando, irmãos, é sério isso. Eu fui um homem do pecado. Como diz o apóstolo Bud, eu era o campeão do pecador, irmão. Eu era um desses aí. Se ele era o campeão, eu estava ali em 1 segundo já vencendo ele. Entendeu? Campeão dos pecadores. Mas, amado, quando a gente descobre, encontra o mestre, aí você entende, ei, eu quero ser discípulo dele, do mestre. Sabe, irmãos, que é interessante que tem muitas pessoas que querem ser discípulo de pastor fulano, eu gostaria de ser discípulo, eu gostaria que aquele pastor me treinasse. É, querido, você tem um mestre. E você não deixa o mestre te treinar? É ou não é? Com os irmãos que estão próximos de mim, que a gente está orando juntos, eu falo para eles, quem vai te treinar é o Espírito Santo. A gente ora juntos, mas quem está treinando eles é o Espírito Santo. Eu estou ali só observando. Se o Espírito Santo está deixando o Espírito Santo dele treinar ele vai crescer. A unção vai fluir da vida dele. Entendeu? Agora, se ele não deixa o Espírito Santo governar a vida dele, problema. Foi lhe dada a oportunidade. Foi aberta a porta de oportunidade. Agora você precisa deixar o Espírito Santo te treinar. Amém, amado? Você é discípulo de Jesus ou você é discípulo de você mesmo? Tem gente que quer ser discípulo de homens, quer ser discípulo de fulano porque é famoso, porque tal, amado. Seja discípulo do mestre. Amém? Seja exaltado o nome do Senhor. Então, amados, ele diz na palavra que aqui, Jesus disse aos judeus que creram nele.
Aí me chamou a atenção, creram nele? Judeus que creram nele? Vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus mandamentos. Vocês são verdadeiros meus discípulos se permanecerem na minha palavra. Vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem na verdade. Amém, amado? Nós precisamos permanecer na palavra, permanecer na verdade. Então, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Em Cristo temos a liberdade. Amém? E que liberdade é essa, amado? Liberdade do medo, liberdade do pecado, liberdade do nosso ego, liberdade do que os outros pensam, do que os outros acham, sabia? Da opinião dos outros. Você não vai mais ficar preocupado pensando, ei, o que é que vão falar de mim? O que é que os outros estão dizendo ao meu respeito? Querido, você precisa experimentar esta liberdade. Eu sei que tem muitos aqui na igreja que ainda tem um problema, uma preocupação com a sua reputação. Deixa eu te falar, você já foi morto e crucificado e sepultado com Jesus Cristo. A sua reputação, aquela velha reputação que não valia nada, que você tem tanta estima por ela, não valia nada, estou te falando. Trapo de imundícia, justiça própria. Já foi sepultada. Você tem uma nova reputação no céu, querido. Se você valorizar essa nova reputação, onde você chegar com esse entendimento, com essa consciência, ei, poder e autoridade estão em você. As trevas vão tremer. Agora, se você andar na consciência do homem natural, do pecado, você nunca vai ter essa autoridade. Venha para a aula de autoridade do crente, talvez você aprenda mais um pouco alguma coisa. Amém? Então, em Cristo, amado, nós temos liberdade do medo, liberdade do nosso ego. O grande problema é o nosso ego, o querer satisfazer o nosso ego, a nossa reputação, o querer os likes. Rapaz, rede social é problemático, irmãos. É uma coisinha do inferno mesmo, é do diabo, para prender o crente com aquela coisa. Eu preciso ter likes, meu Deus, ninguém deu curtida nas minhas fotos, nas minhas selfies, no que eu estou fazendo. Meu Deus, ninguém me ama. Oh! Você é amado, querido. Você já é livre desse sentimentalismo, você já é livre dessa preocupação do que os outros pensam a teu respeito, do que os outros dizem a teu respeito. O discípulo tem que estar pronto para levar pedrada, para levar cara feia, para ser rejeitado pelos homens. Ô crente, se você está muito bem aceito no seu ambiente de trabalho, sabe que você está precisando melhorar o seu discipulado. É ou não é? Você precisa ser rejeitado, querido. Se o mundo está te amando, tem problema aí. Entendeu? Se o mundo está se identificando com você e você está se identificando com o mundo, querido, está errado. O mundo não nos ama. Jesus disse isso lá em João 17. O mundo nos odeia. Se você está tão interessado que o mundo te ame, querido, pelo amor de Deus, em nome de Jesus Cristo, seja livre hoje. Você precisa, amado, experimentar essa liberdade do medo, essa liberdade do pecado, essa liberdade da opinião dos outros. Amado, isso é tão confortável, tão agradável. Eu recebo tanta notícia de pessoas que falam mal de mim, que fofocaram, que criticaram, sabia? Eu falo, oh, glória, obrigado, Pai. Pai, obrigado porque eu sou livre. Pai, obrigado porque isso não afeta mais os meus sentimentos. Pai, obrigado porque eu não vou ficar ressentido com o irmão, com a irmã. Eu sei que eles ainda estão crescendo. Pai, obrigado porque o Senhor derramou o seu amor no meu coração. Pai, obrigado porque eles estão crescendo, eles vão crescer e eles vão entender e a verdade vai chegar, a libertação vai chegar para a vida deles. Amém, amado? Isso é verdade. Eu dou glórias a Deus, porque essas coisinhas, amados, essas picuinhas, não me afetam, não me atingem, irmãos. Isso é liberdade. Isso é a verdadeira liberdade. Sabe? Você não ficar preocupado, irmãos. Você fica livre. Ah, o irmão foi embora da igreja chateado com você, pastor. Que Deus o abençoe. Que os olhos dele sejam iluminados. Eu sei em quem tenho crido, estou obedecendo ao meu Senhor. Se eu errar, Ele vai me corrigir, Ele vai me ajustar. Amém? O que eu fiz não foi para prejudicá-lo, o que eu fiz foi para ensiná-lo a verdade. Amém? Deus está julgando o meu coração. Eu não sou responsável pela sua vida. Não, não se engane. Não se engane. Se você sair, morrer, for atropelado,
Isso é um problema seu e Deus, entre você e Deus. A minha responsabilidade é lhe ensinar a verdade. A sua responsabilidade é de receber a verdade, praticar a verdade. Aceitar a verdade. Conferir com o mestre. Amém, amado? As pessoas se iludem, elas acham que vai vir. Tu acha, amado, que Deus ia colocar um peso desse sobre um homem? Sobre mim? Tu acha, querido? Eu já tinha morrido. Você sabe que pastores que não têm essa revelação da verdade, da palavra da fé, cometem suicídio por causa disso? Não é? Ele é criticado, ele é julgado, ele é apedrejado, ele é rejeitado pelos de fora? Não, amado, pelas ovelhas. Aqueles que ele pastoreia, aqueles que ele ora, aquele que ele serve, entendeu? Então, se você não for liberto disso, do seu sentimento, amado, imagina. Eu não estava aqui nem esses 10 anos, estava? Já tinha sucumbido no primeiro ano. Já tinha jogado a toalha. Não desisto, estou fora, quero não. Eu estava vendo um pequeno vídeo do T.D. Jakes. Quem conhece T.D. Jakes? Um americano, né? Um americano, ele tem 60 anos mais ou menos. E ele estava sentado na igreja dele, lá, passando uma entrevista, e ele está falando, né, que ele começou cedo, tal, jovem, e ele nunca buscou fama, nunca procurou fama, e ele é um pastor famoso, americano, conhecido de uma igreja grande. E ele falou, eu nunca procurei fama, eu nunca busquei essas coisas. E ele chorando, porque ele naquela época, quando ele começou, ele teve o nome dele, como é que diz, um repórter maldoso, levou ele para uma reportagem e falou mal dele, fez uma má reputação dele. E ele ficou ali, né, ele chorou, ele falou, não, eu desisto, eu não quero isso, eu não procurei isso, eu não quero isso, eu não estou buscando fama, eu não estou buscando essas coisas, eu não quero isso mais não. Ele falando para Deus. E aí, no que ele estava saindo de uma conferência, que ele tinha ministrado, uma mulher encontra com ele e fala para ele, olha, aquelas pregações, enquanto eu estava lá no leito do hospital, eu ouvia suas pregações, e aquelas pregações que você pregava me levantaram, e hoje eu estou aqui, porque você pregou. E ele começou a chorar, por causa que aquela mulher disse aquilo para ele, então aquilo retomou, fez com que ele retomasse o seu ministério, a sua caminhada, e ele pega, e ele vai, estava um outro dia, assinando alguns livros em outro local, em outra conferência, anos depois, aí apareceu essa mulher, agora restaurada, nova, bem vestida, e falou, ei, senhor T.D. Jakes, o senhor lembra de mim? Ele falou, não estou lembrado. Falou, eu sou aquela mulher que falei para o senhor aquilo. E ele falou que aquela mensagem foi a mensagem que trouxe para ele o avivamento para o ministério dele. Sabe, irmãos, a gente precisa entender como Jesus estava falando com esses discípulos que estavam sendo superficiais. A gente leu todo o texto e viu que Jesus lá no finalzinho diz para ele, vocês são filhos do diabo porque vocês querem fazer o que o teu pai faz. Ele é assassino. Ele mata pessoas, ele matou Adão lá no Gênesis, ele fez Caim matar Abel, né? Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Ei, irmãos, discípulos do Senhor Jesus Cristo, aprenda uma coisa em nome de Jesus Cristo. O seu mestre é Jesus Cristo. Você precisa ouvir a Jesus Cristo. Você não pode mais dar ouvidos a Satanás, aquela velha criatura. Cuidado com o que você está falando. Cuidado com o que você está especulando, procurando pessoas para querer saber informações com objetivos errados, com intenções erradas, de semear discórdias, de semear confusões. Você está servindo ao diabo dessa maneira. Porque quando você está especulando a vida dos outros, querendo trazer à tona coisas que não lhe interessam, qual é o propósito disso? Qual é o propósito disso? Faça uma sondagem na tua mente e no teu coração. Qual é o propósito disso? Se não é de trazer escândalo, se não é de provocar discórdias, se não é de provocar divisões entre irmãos. Então, amados, Jesus estava chamando a atenção desses judeus, porque eles estavam se posicionando na justiça própria, né? Dizendo que nunca foram escravos. Olha que coisa interessante. Eles falam, nós nunca fomos escravos. Eles foram escravos, eles tinham sido escravos lá na época do exílio da Babilônia.
Eles estavam naquela época, naquele período, sob o domínio de Roma, né? Agora, uma coisa interessante que me chamou a atenção é que na mentalidade deles, eles não eram escravos, porque a lei colocava para os judeus que judeu nenhum poderia ser escravo, que nenhum judeu poderia escravizar outro. Era da lei, que ele tinha que resgatar o irmão. Então, por mais que eles estivessem submissos na carne a uma escravidão, na mentalidade deles, eles não andavam com a mentalidade de escravos. Amém? Você não pode mais andar com a mentalidade de escravo. E Jesus disse que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado, irmão. Você não pode mais se submeter ao pecado. Lá em Romanos capítulo 6 você vai ver que Paulo também mostra que se você é escravo daquele a quem você serve. Então, querido, se você se tornar servir ao mundo, você vai ser escravo do mundo. Você é discípulo da verdade. Você tem que ouvir o seu mestre. Você tem que ouvir a Jesus Cristo. Não se submeta de novo. Não volte como o cão ao vômito. Então não deixa mais o diabo sugerir na tua mente uma intenção errada, um comportamento errado, um comportamento de semear discórdias, de ficar especulando coisas para... Entendeu, amado? Isso é daninho, isso é perverso, isso é cruel. Veja que Jesus foi duro com aqueles homens. Falei, ei, vocês estão procurando satisfazer a vontade, os desejos do seu pai, porque o seu pai é perverso. Ei, você é discípulo de Jesus, amado. Jesus é o seu mestre. Você precisa aprender com ele, aprofundar no conhecimento dele, porque você precisa deixar Jesus governar a tua vida. Amém? Você precisa aprender a verdade de Jesus. Como é Jesus, manso e humilde de coração. Como é Jesus, submisso. Ele se fez homem, deixou a sua glória e se submeteu ao Pai em obediência plena. Nós precisamos conhecer Jesus, irmãos. Jesus é o nosso mestre. Não mais a nossa vontade, não mais a nossa mentalidade. Amém, amado? Então, querido, aquelas coisinhas que você sabe, que pesam o teu coração, que você sabe que vai matar pessoas, para que você ficar especulando isso? Você está querendo ser bonzinho? Tá nada. Você está obedecendo ao seu pai. Errado. O velho pai. Você está comigo? Agora quem falou fui eu. Amém? O velho pai, mas você não é mais pertence ao velho pai. Você não é mais a velha criatura. A não ser que você queira. Porque ele está falando, olha o que ele diz. Todo o que peca é escravo do pecado, no verso 34. No verso 35 ele diz, o escravo não é membro permanente da família. Mas o filho faz parte da família para sempre. Querido, se você quer se tornar escravo de novo, se você quer continuar ouvindo o diabo, quer continuar sendo a velha criatura, você vai se tornar escravo do pecado. A tua mente vai cauterizar. E você não vai ouvir o Espírito. E você não vai mais ouvir o Senhor. Você vai ficar tão distante dele. Você vai ficar frio espiritualmente. E você não vai ouvir o teu Senhor. Você não vai mais ouvir o teu mestre. E você vai tornar-se escravo do pecado. E o escravo, ele não é permanente na casa. O escravo, ele é expulso da casa. Mas o filho, ele permanece para sempre. É melhor ser filho. É melhor continuar sendo discípulo. É melhor continuar sendo obediente ao Senhor. Aleluia. Portanto, verso 36, ele diz, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Amado, o homem do pecado, ele não faz o que ele quer. Ele faz o que o pecado quer. É ou não é? É ou não é? Quando o pecado está dominando a tua vida, nós sabemos que tem áreas da nossa vida que ainda precisa de revelação. É ou não é? Então, amado, a gente precisa identificar áreas da nossa vida que precisam de libertação, e precisamos cavar e buscar na palavra, Senhor, eu rejeito isso na minha vida. Por quê? Você precisa andar na consciência de quem você é em Cristo Jesus. Você precisa andar na consciência da nova criação.
na consciência de justiça de Deus, na consciência de filho de Deus, na consciência da família de Deus. É nessa consciência. Quando você entra nessa consciência, querido, automaticamente aquilo já para de exercer influência na tua vida. Você não tem que ficar lutando contra o pecado. Porque você já é livre do pecado. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queridos, vocês já são livres. Você não precisa mais ficar lutando contra o pecado. Você já é livre. Você precisa apenas andar na consciência de quem você é. Sou discípulo da verdade. Sou filho de Deus. Meu mestre é Jesus Cristo. Eu rejeito essa influência na minha vida. Eu rejeito esse sentimento na minha vida. Ei, querido, eu não quero nem saber quem foi que falou, que me disse a meu respeito. Eu nem procuro saber. Eu não vou atrás disso não, amados. São as pessoas que vêm atrás de mim. Pastor, sabe o que falar de você? Sei não, quero não, tenho raiva de quem sabe. Por quê, amado? Eu não vou querer pesar o meu coração com ressentimentos, com mágoa contra aquela pessoa. Entendeu? Eu tinha uma pessoa que me perseguia no trabalho. E era crente. E todo mundo falava que aquilo era filho do demônio. Eu falei, não, é crente. É filho de Deus. Eu tinha o maior respeito por aquela pessoa. Eu orava por aquela pessoa. E Deus colocou no meu coração amor por aquela pessoa. Quem colocou? Deus. Não fui eu, não. A minha vontade era de pegar o pescoço. Mas o Espírito colocava no meu coração, ame. Ore. Sirva essa pessoa. E o Espírito abriu os meus olhos para enxergar naquela pessoa características de Jesus Cristo. Oh, aleluia! Sabe? Por mais que aquela pessoa fosse vista como perversa pelos homens, por mais que ela ainda não fosse bem aperfeiçoada, mas existia ali características de Jesus Cristo na vida dela. Ei, querido, existem características de Jesus Cristo na sua vida. Deixe que essas características sejam mais evidentes do que as características da velha criatura que já está crucificada. Deixe que as características de Cristo sejam predominantes na sua vida. Deixe que o caráter de Cristo resplandeça na sua vida, no seu falar, nas suas emoções, nos seus sentimentos. Amém, amado? E olha, querido, não é falso como esses judeus, não. Eles eram falsos. Por isso que Jesus estava falando para eles, Jesus estava expondo eles, que eles eram falsos. No verso 41, vocês estão imitando o seu verdadeiro pai, disse Jesus. Não somos filhos ilegítimos, retrucaram. O próprio Deus verdadeiro é nosso pai. Olha, eles estavam dizendo que não eram filhos ilegítimos. Eles estavam dizendo que eles não eram adúlteros espiritualmente. Mas eles eram, porque eles foram samaritanos, porque eles foram aqueles que, como se diz, idolatraram outros deuses, se influenciaram com os outros deuses. Lá em Oséias, né? Tem uma passagem de Oséias, do profeta Oséias, que a gente vê isso. Como eles traíram o Senhor. E eles falam, nós não somos filhos idólatras, nós não somos aqueles que renegamos o Senhor. Falso, mentira. Mentindo para Jesus a verdade. Acaso Jesus não nos conhece, irmãos? Amém? Acaso a nossa vida não está exposta diante do Senhor, queridos? Acaso o Senhor não contempla o teu coração, o meu coração, as nossas intenções, os nossos pensamentos, amados? Deus sabe até quando você tira o dinheiro da oferta ou do dízimo, como é que você está entregando. Deus sabe como você está presenteando alguém. Deus sabe como você está elogiando alguém. Deus sabe, irmão. Nós somos discípulos da verdade. Então nós não temos que andar mais em falsidade, em mentira e em enganos. Agora, sabe que esses falsos aqui que eles estavam falando para Jesus, nós não somos filhos ilegítimos? Lá os comentaristas dizem também que os judeus, eles tinham feito, sabe o que, irmãos? Falado mal de Jesus. Dizendo que, na verdade, na versão revista atualizada, nós não somos filhos bastardos. Na verdade, eles estavam dizendo que Jesus era bastardo. Porque Jesus, eles tinham disseminado que Maria tinha traído Jesus. Ou traído José para gerar Jesus. Eles eram falsos, mentirosos, enganadores, cheios de justiça própria. Mas eles creram em Jesus. Eles eram discípulos. E Jesus estava ensinando a eles. E às vezes Jesus tinha que bater de frente mesmo, não é?
Para de ver um romancezinho, aquele pastorzinho todo cheio de amorzinho, coisinha linda de papai. Deixa eu te falar a verdade. Se você pecar, você vai morrer e vai para o inferno, tá? Falei com amor para você agora. Então, querido, não seja escravo do pecado. Não seja influenciado pelo sentimento perverso do Satanás, que quer gerar discórdia entre irmãos, quer gerar contenda entre irmãos. Isso é abominável diante do Senhor, está escrito na palavra. Deus abomina aqueles que semeiam discórdia. Sabe por quê, amados? Porque você está servindo ao espírito do diabo. Nós somos discípulos do Senhor. Amém. Então, eles estavam falando que não eram filhos, né? Mas Jesus mostra para ele lá, ei, vocês são filhos do seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas. Vocês entenderam isso? Quais eram as coisas perversas que eles gostavam de fazer? Que o vosso pai era homicida desde o princípio, assassino. Então, amado, veja, a forma como você anda, a forma como você age, você pode matar alguém. Dentro da igreja ou fora da igreja. Você pode fechar as portas para os incrédulos. A sua conduta lá fora. É por isso que você precisa de um mestre, Jesus Cristo, para te ensinar e te colocar no bom caminho. Amém? Porque, amado, a sua conduta, o seu comportamento pode fazer com que pessoas não queiram nem entrar na igreja. Não queiram nem saber o nome da igreja que você frequenta. Pode perguntar para você, qual igreja você frequenta? Muito obrigado. Melhor seria que ele perguntasse, vem cá, você parece que é crente, tem jeito de crente, tem cheiro de crente. Você é crente? Qual é a sua igreja? É melhor assim, quando a pessoa desperta dentro dela, por ela ver o teu comportamento, a tua conduta, que desperta nela o desejo de conhecer uma igreja, do que você ser aquele que fecha as portas da igreja, ou de ser você aquele, o promotor de pessoas saindo da igreja. Entendeu? Então, amado, você agora é discípulo de Jesus. Você agora é discípulo da verdade. Você agora aprende com o mestre. Você se deixa ensinar. Você aceita o que o mestre te ensina. Aleluia! Para isso que o Senhor nos chamou. Amém. Nós continuamos sendo discípulos. Nós temos que continuar aprendendo dele. Nós temos que continuar tomando decisões dos nossos negócios, na nossa família, nos nossos interesses, da nossa igreja. Amém? Temos que continuar tomando decisões segundo o Espírito Santo colocar no nosso coração. Não segundo a nossa vontade, não segundo as influências do meio, não segundo as pressões que estamos passando. Lembra que eu falei para vocês, eu estava na pressão. Fui em 2, 3 lugares para mudar. O Espírito falou para mim, você não vai sair dali. Você não deve sair de lá. Sou louco de desobedecer? E procurar o conforto para minha carne? Fiquei. E me aposentei naquele lugar. E cheguei a subir até naquele lugar, receber promoção e respeito. E aquelas pessoas que me perseguiam foram retiradas daquele lugar. Eu orei para que eles fossem retirados? Não. Eu os abençoava, porque a Bíblia diz, não amaldiçoe, abençoe. Eu oro para que eles tenham entendimento. Eu oro para que os olhos deles sejam iluminados. Pessoas que tinham lá dentro do meu ambiente de trabalho, pessoas falsas, que olhavam para mim sorrindo, e eu sabia que por trás estava dando facada em mim. Eu sabia. Foi o primeiro a vazar. Eu olhei para aquela pessoa passou um dia na frente da minha sala, eu lá no computador, ele olhou para mim com aquele sorriso, assim, andando do lado do chefe, né? Olhou para mim, como diz, aqui, eu estou do lado do chefe, cuidado comigo. Aí eu olhei e na hora veio aquela, aí o Espírito me levou a palavra, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Esse é o teu direito e a tua herança. Eu sou manso e humilde de coração. Aí o fogo da contenda baixou, o Espírito prevaleceu, venci. Aquela pessoa saiu de lá desonrada, envergonhada. Por quê? Porque, amado, quando você ouve o diabo, você vai se ensoberbecendo. E foi isso que aconteceu.
ele soberbeceu de tal maneira que ele queria atropelar até o chefe. Porque ele seguiu a soberba. Então, quando o Senhor está nos ensinando para nós não ficarmos presos ao pecado, escravos do pecado, é porque o diabo, ele é o pai da soberba também. Ele é o pai da arrogância. Então, ele é um rebelde, um desobediente que queria usurpar o trono de Deus. E ele quer disseminar isso na vida de pessoas incautos, que estão desapercebidos e que estão deixando levar nas vaidades da sua alma, dos interesses da sua carne. Você está entendendo? Aí ele pega e te coloca lá para cima, na soberba. Aí depois você se acha melhor do que todos. Aí vem a rasteira. Então, amado, é melhor ser seguido, guiado pelo Mestre. Amém? Seja guiado pelo Mestre. Seja discípulo de Jesus. Os discípulos permanecem na verdade. Os discípulos permanecem na palavra. Amém? Sejamos praticantes dessa verdade. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você vai ser livre, amado, de vaidades, livre de ciúmes. Você vai ser livre de contendas. Você vai ser livre da falta de perdão. Quanto mais você conhece Jesus, quanto mais você conhece o Mestre. Amém? Ele é manso e humilde de coração. Ele ama e ele perdoa. Oh, aleluia. É tão bom conhecê-lo. Amém? E ele é a verdade. Ele te conduz e fala, olha, você vai passar por algumas situações naquele lugar, mas eu estou contigo. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Ele não engana você. Ele não fala, não, vai para lá que vai resolver tudo. Você vai ser um sucesso. Não, eu estarei contigo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Pai, eu te dou graças no nome de Jesus pela tua palavra. A tua palavra é viva e eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra até o profundo da alma, onde divide alma e espírito.